para compartilhar com você as boas novas de paz, as boas novas que vai trazer vida para você nesse dia. Saúde espiritual, psicológica, emocional. Creia nisso. Eu quero que você se empolgue, que você se apaixone por Jesus. Eu quero que você seja, né, alguém completamente perdido e loucamente apaixonado por Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você quer ter as coisas na sua vida? Eu vou contar um segredo para você aqui que vale milhões. Você quer ter as coisas na tua vida? Você quer ter bênção financeira? Você quer ter bênção familiar? Você quer ter bênção no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos? Se apaixone por Jesus. Ele é o tipo do marido que dá tudo. Jesus dá tudo para sua noiva, que é a igreja. Queridos, ele dá vida, ele dá salvação, ele dá libertação, ele dá cura, ele dá tudo. E ainda aqui, na terra dos viventes, quanto mais na vida eterna. Então, fica aqui minha dica. Seja apaixonado, loucamente apaixonado por Jesus. E você demonstra isso, né, no compromisso que você tem com Ele, com a sua palavra, com a sua igreja, que é a noiva. Que Deus abençoe você nesse dia e nessa manhã, que o Espírito Santo esteja tocando tua vida, o teu coração, que a palavra do Senhor impacte a sua vida de forma a você ser vencido por ela nessa manhã e ser transformado por ela nesta manhã. Vamos lá então? Temos estudado, irmãos, um capítulo da Bíblia todo dia, né? E assim, mesmo que... Esse dia eu estava pensando, meu Deus, né? A gente tem todo um cuidado de expor as Escrituras, trazer uma revelação delas, né, uma correlação com os dias atuais, umas lições práticas para os dias atuais. Mas a gente pode, né? A gente pode sim falhar numa interpretação, num entendimento, talvez até por falta de conhecimento em alguma área específica, tá? Mas algo me veio muito forte no meu coração. Alex, só pelo fato de você estar expondo as Escrituras, lendo, né? A pastora vai lendo versículo por... Ela por si só produz. Tá? Digamos, irmãos, não é, mas digamos que nós falássemos um monte de besteira depois. A palavra de Deus por si só, ela já é suficiente para provocar algo na sua vida. Para provocar algo na tua vida. Se a gente conseguir complementar algo pelo Espírito Santo, aí glória a Deus, aí é o êxtase, né? Tá bom? Mas eu creio sim que o Espírito de Deus tem nos conduzido a abençoar você. Enquanto isso, vamos tomar um chazinho hoje de abacaxi com hortelã, irmão. Muito chique, né? Aprenda a ser chique, irmãos. Tome chazinho, tá? O pastor está cheio de chazinho ali. Vamos lá, então? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos concluir hoje, né? Vamos concluir hoje o livro de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá, então. Abra a sua Bíblia aí. Vamos colocar os olhos, né? Vamos. Capítulo mais curto, né? Vamos lá. 14 versículos só, bem rapidinho. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, tá? Então o apóstolo Pedro, você vê que ele inicia o capítulo 1 dizendo, eu apóstolo de Jesus Cristo, né? Tá? Aqui ele se identifica, como que ele fala? Agora eu quero falar não como apóstolo, eu quero falar como presbítero. O que era um presbítero? Era um pastor, era um dirigente, tá? Por isso que ele fala assim, apelo para os presbíteros, para os dirigentes da igreja, os pastores da igreja, que há entre vocês, e faço na qualidade de quem também é, de quem também é pastor, de quem também é presbítero, né? E como testemunha do sofrimento de Cristo, que passei, né? Vi Cristo, né? Ser preso, vi Cristo, né? E aquele que participará da glória ser revelado. Então agora, ele traz aqui a credencial dele para aquilo que ele vai falar agora, e agora ele vai dirigir a palavra dele a algumas pessoas, ok? Então vamos lá. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, queridos, agora ele fala, né, pastoreiem. E aqui, como ele fala assim, eu como presbítero falo a presbítero, dá a impressão que é um recado só para a igreja. Claro, era para a igreja da época, né? Mas, queridos, hoje, tá? Quem é a tua igreja? Por acaso, você que tem filhos, família, tua casa não é a tua igreja? Deveria. Tá? Você não deveria pastorear o seu rebanho que está em sua casa? Seja os seus discípulos, seja a sua família, seja os seus funcionários da sua empresa. Sabia disso?
São suas ovelhas, queridos. Está lá para você servir elas. Às vezes a gente acha que um funcionário está lá para servir a gente. Não, a gente existe para servir essas pessoas, dando oportunidade de trabalho, dando um salário digno, uma condições dignas de trabalho. E eles estão lá retribuindo. Tá? Mas, na verdade, Deus levantou a gente para abençoar essas famílias. Se percebe que você que tem sua empresa, cada pessoa que você emprega é uma família que você abençoa. Isso é muito legal. Então aqui o apóstolo está falando, claro, para os pastores acerca do rebanho de Deus, né? Primeiro ele fala, ó, o rebanho é de Deus, tá? O rebanho da igreja é de Deus, a sua família é de Deus, seus filhos é de Deus, seus funcionários são de Deus, então cuide bem deles. Tudo vem dele, é por ele. Sirva bem eles, né? Porque eles são de Deus, né? E faça isso por livre vontade. Não porque alguém diz para você que você tem que fazer. Não. Mas por desejo de servir. Isso, né? Como Deus quer, porque fala que é isso que Deus quer. Você seja, né? Faça não por obrigação, mas por livre vontade. E se você não tem esse desejo de servir, aquela questão, então peça ao Senhor que te dê esse desejo de servir. O Espírito de Deus faz isso, né? Você vai pedir isso que a pastora falou e o Espírito de Deus vai te conceder isso. Ele vai conceder para você. Tá? E não façam por ganância. Então assim, não seja pastor de uma igreja por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Não seja, né, um dono de empresa, né, que tem lá o seu rebanho, que são os seus funcionários, por ganância. Não, entenda que é um serviço, é um ofício. Isso é um ofício divino, querido, que Deus deu a você. Você ser pai, você ser mãe, você ser pastor, você ser empresário. Isso é um ofício divino. Faça isso com amor. Né? Você que trabalha na área política, da cidadania, você deveria cuidar das pessoas como um rebanho, que você está lá para servir essas pessoas, não por ganância. Nós estamos chegando aí na época da eleição agora, né? E todo mundo quer ser, mas você vai ver quais são as verdadeiras intenções. Será que é por ganância? Será que é por cuidar? Bom, todo mundo fala que quer servir, né? Mas será que é mesmo? Será que se tivesse que trabalhar com um saláriozinho bem pequenininho, será que seriam candidatos, né, por realmente servir? Tá? Eu não estou dizendo que tem que ganhar pouco, irmãos. É assim como a igreja, eu não sei se você sabe, na igreja, né, os pastores, os presbíteros, eles têm o seu salário. E você sabe o que a Bíblia fala? Como deve ser o salário dessas pessoas? Está escrito na Bíblia, sabia disso? A Bíblia fala que eles têm que ganhar dobrado, porque eles deixaram a sua vida secular. Ou seja, se um engenheiro, tá, ganha como engenheiro, se ele deixou de ser engenheiro para vir servir, ele teria que ganhar dobrado o que ele ganharia, porque ele deixou o ofício dele, a profissão dele, para vir servir as pessoas. Gente, isso é muito sério. Ou seja, não tem problema você, empresário, ganhar dobrado, tá? Porque você está servindo os seus rebanhos. Você está entendendo? Querido, e assim funciona o reino de Deus. Você precisa aprender com as Escrituras. Tá? E diz assim, ó, não haja como dominadores, como o senhor feudal, né? Tem gente que quer escravizar as pessoas, se sente dono. Olha lá, ele fala, o rebanho é de Deus. Esses funcionários trabalham para você, os meus funcionários. Não, no fundo você é funcionário de Deus para servir a eles. Eles estão lá, né? Porque você é um servo de Deus. Tá? Então, queridos, não haja como dominadores, né? Mas foram confiados a você. Foi confiado a você, seja na igreja, na sua casa, na sua empresa. Mas ele diz, mas como exemplo. Seja como exemplo. É através do exemplo. Tá? E diz assim, porque quando manifestar o Supremo Pastor, gente, receberão a imperecível coroa de glória. Algo muito excelente preparado para mim e para você, que entendemos isso e estamos servindo. Porque quando ele se manifestar, Deus vai olhar todas essas coisas. Vamos lá? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, então aqui agora vem uma palavra, antes era direcionada aos presbíteros, né? Aos que pastoreiam, né? Seja em que nível for, família, empresa, igreja, né? Agora vem uma palavra para os jovens, né? E diz assim, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Uma tradução fala aos mais experientes, aos pastores, aos presbíteros, às pessoas que têm... Sujeitos, sejam humildes. Ou seja, não quer dizer que você em algumas situações não vão saber mais do que eles, ou estar mais atualizado que eles. Mas vocês precisam carregar com vocês a humildade.
Porque o oposto da humildade é a arrogância, é a prepotência, é o orgulho. E por causa de orgulho, Satanás, Lúcifer, foi deposto do céu, com um terço dos anjos, por causa do orgulho, porque não foram humildes. Talvez, irmãos, Lúcifer se viu, né, em alguma coisa e falou, puxa, mas eu sei mais do que Deus. Né? Claro que não sabia, mas na cabeça dele sabia. E não foi humilde. Daí fala, não, mas eu estou aqui para servir. Que bom que eu posso servir com tanta habilidade, com tanta excelência, até melhor do que se, né, você que serve na igreja, que bom que eu posso servir na igreja, né, fazendo o que eu faço, até melhor do que o pastor, porque eu tenho uma habilidade melhor do que ele nisso. Mas você não está se colocando acima dele, ou está se colocando numa posição onde você agora não é humilde. Não, até porque tem coisas que ele é melhor que você. Não é por isso, e é por isso que ele é o pastor, não é você. É por isso que ele é o empresário e você é o funcionário. Você está entendendo? Agora não quer dizer, funcionário, que você tem coisas que você vai fazer, óbvio, muito melhor do que o dono da empresa. Por isso que o dono da empresa tem você lá. Agora, isso não muda o fato que ele é o dono da empresa. E você é quem está ali para ser servido por ele. Tá? Então, olha só quanta coisa importante para nós aprendermos, conselhos práticos que o apóstolo Pedro dá para a gente. Tá? E aqui ele diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Imagine Deus como seu opositor. Você consegue imaginar isso? Esse é o grande problema, Deus, né? Esse é o problema. Deus como opositor de quem? Dos orgulhosos. Não é o homem como opositor, é Deus. Está falando assim, ó, você que é, né, orgulhoso, você vai ter um problema grande. Meu Deus que é do céu. Deus. Que é Deus que vai se opor contra você. Mas ele concede graça aos humildes. Então, quanto aos orgulhosos, o Senhor se opõe contra eles. Mas aqueles humildes, o Senhor dá graça. Isso é muito sério, gente. Muito Nós sério. temos que cuidar com orgulho, gente. Cuide com orgulho. E o verso 7 ele fala sobre você lançar a sua ansiedade, né? Porque ele tem cuidado de vós. E a questão aqui é, quem aqui nunca foi ansioso? Ou nunca teve uma ansiedade? Você conhece alguém, irmãos, né, que nunca teve ansiedade? Ah, eu não sou ansioso. Existe, gente, todo mundo tem ansiedade em alguma coisa. Ansiedade em crescer, em arrumar a pessoa amada, em ser feliz, ansiedade em ir para o céu, ansiedade sei lá, em se formar na escola, ser alguém, em casar, em arrumar um namorado. Então todo mundo Qual tem. a sua ansiedade do dia de hoje? Né? Talvez você esteja ansiando por alguma coisa, esperando, aguardando alguma coisa chegando. Então, assim, ele fala para você, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro te dá Isso. a resposta que você tem que Resposta. fazer com a tua ansiedade. Lance. A gente fala assim, Lançar eu você... estou tão ansioso, eu É. preciso tomar uma Não é boleta. você ficar segurando. Eu preciso tomar um remédio porque eu estou muito ansioso. Não. Ele diz, lance. Tá, o remédio já foi Jogue dado. sobre ele. Isso. E ele cuida. Deposite sobre ele. Que ele vai cuidar. Ele fala assim, ele tem cuidado de vocês. Ou então tome um remédio e Ele tem ninguém cuidado cuida. de você. Se você, vou além. Se você não lançar sobre ele, você está deixando de ser humilde. Exatamente. Você está dizendo assim, eu quero resolver isso aqui. Eu quero ver isso aqui. Quando você lança sobre isso, está sendo humilde, dizendo assim, olha, eu não sou orgulhoso, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E de outra forma chega a ser um pecado, porque quando você não lança sobre o Senhor isso, você está duvidando do caráter de Deus. De que sentido? Você duvida de que Ele possa fazer algo por você. Você não lançar sobre Ele toda a ansiedade é você duvidar de que Deus seja capaz de fazer algo por você, que é tão amado por Ele, que é filho dele, né? Que é cordeiro com Cristo. Então, tipo assim, gente, lança hoje. Toda essa ansiedade que você está sentindo, aproveita, hoje é teu dia, é hoje. Essa palavra é para ser praticada agora. Talvez você está aí ansioso, isso, né, não com alguma fica coisa. carregando isso. A palavra diz, ele tem cuidado de você. Que dúvida você tem disso? Ó, escuta a profeta Marli Oliveira Freitas lá. Ó, é forte, Deus. É forte mesmo, gente. Essa palavra é forte, pega ela aí no teu coração. Sim. Versículo 8, vamos ver. Tá. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre.
Amém. E o que você Olha aí, gente. E o que você precisa entender aqui no contexto? Por que ele fala de um sofrimento? Dá a impressão, irmãos, que estar com Jesus é estar sofrendo. Não. O sofrimento acontece porque existem oposições aos valores que Jesus vem trazer e que nós cremos e queremos praticar. Então é o sofrimento, né, que a gente acaba recebendo, né, sabendo que vamos receber. Por quê? Porque é uma quebra de paradigma, de cultura. Então o que acontecia assim? Nessa época, pessoas tinham sido dispersas. Pessoas fugiram da perseguição religiosa. Então elas deixaram casas, deixaram empregos, deixaram propriedades, queridos. E agora, então, imagina a ansiedade deles, imagina, né, o coraçãozinho deles, né, as perseguições que ainda estavam inseguros. Puxa, será que não vão matar a gente, né? Porque nós agora somos do caminho, agora somos da... Então era uma coisa... Então, daí que o apóstolo vem falar assim, gente, calma. Primeiro, lembra quem é o inimigo de vocês. O inimigo de vocês é o diabo. Exatamente. Não são as pessoas. Então acalma o teu coração, tá? Ele fica como um leão, sim, rugindo. O rugido, gente, o problema nunca é o leão. Quer dizer, o problema é o leão, mas o rugido que vem para... Porque diz aqui, ó, ele anda ao redor como leão, mas ele não é leão. Não. Leão só existe um. Leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Mas ele age como se fosse. Isso, exatamente. E eu não sei se Ele você não é, sabe... mas ele faz como se fosse. Você sabia que quando o leão ruge, não é que ele está atacando? Ele está avisando que ele está na área. Porque quando ele vai atacar, ele não ruge. Então, veja bem, o leão que ruge é o leão que avisa, eu estou aqui. E ele fica procurando Mas alguém não é o que tá possa caçando. devorar. Tipo assim, porque se você der brecha, ele te devora. Se você Por for ver, isso ele até avisa, né? Sim, O por rugido isso é que diz avisando. aqui assim, estejam alertas e vigiem. Aqui que está o problema, pastor. Né? Eu preguei um domingo só sobre isso, sobre vigiar e orar. E olha, que o Senhor diz em vários momentos, vigiar e orar. O vigiar vem antes do orar. Porque se você vigia, você sabe por aquilo que orar. E o pastor Alex ainda falou, comentando comigo, né? Se você vigia, talvez você nem precise orar, porque você estava vigiando. E aqui ele diz, estejam alertas e vigiem. Quer dizer, antenado, gente. Quantas ciladas você cai durante o dia? Né? Uma pessoa falou torto com você, pronto, tá feita briga, brigou com o marido, brigou com os filhos. Você tem que estar alerta e vigiando. Opa, o Satanás está querendo tirar minha paz. Olha aqui, ó, alerta e vigiando. Por um lado, olha que privilégio, pastor. Você está no meio do mato e você ouve um rugido de leão. O que você identifica se você está alerta e vigilante? Opa, tem leão. O que eu vou fazer? Vou sair daqui. Vou sair daqui. Quer dizer, você foi avisado. Agora, se você ouve o rugido e permanece, você está dizendo o quê? Eu quero ser comido. Quero ser comido. Você está entendendo? Então, olha só, é como se Deus colocasse um alarme no diabo. Ó, o diabo é o seu inimigo. E ele ruge como ele. Quer dizer, gente, cai a ficha aí, entenda. Ele avisa antes. Ele avisa que vai te atacar. Ele avisa que está... É alguém que vem te desaforar. É só é você alguém pegar que, isso. por exemplo, vamos dar uns exemplos práticos, pastor, né, para eles entenderem melhor. Às vezes você está no trânsito, alguém passa, te xinga. Ou você vai no caixa do mercado, alguém te trata mal. Entendeu? Opa, se antena, alerta e vigia. Olha aí, ó, Satanás querendo... Tá rugindo. Tá rugindo. Não vou cair nessa. Não vai cair nessa. Não vou me deixar levar por isso. Né? E olha só, e o versos 9 é como eu e você devemos nos portar. Exatamente. A Bíblia não fala ataque o leão. A Bíblia fala assim, resista. Permanecendo firme na fé. E aonde que você tem que resistir? Permanecer na fé. Você lembra lá em Efésios, quando fala, né, o que é a fé? O escudo da fé. Né? Fala o escudo. Querido, resistir é você estar com o escudo da fé. Resistindo, né? Se você estudar Ele sobre... fala, né, com o escudo para que você possa resistir às setas. As setas inflamadas do maligno. Se você estudar sobre a composição do exército, né, lá naquela época, você vai ver que existiam os escudeiros, tá? E existiam os arqueiros. Isso. Os escudeiros, irmãos, iam na frente com o escudo que cobria o corpo todo. Às vezes, você já deve ter assistido aquele filme 300, tal, quando eles faziam aquela posição de defesa. Aquelas barricadas, né? Eles cobriam com o escudo, todos eles e o exército. Cobriam uma pessoa e quem estava atrás. E, tipo, podia lançar flecha que fosse. Caía naquele escudo ali. Então, é resistir. Às vezes, você tem que... E você resiste por onde? Pela fé. Pela fé. A fé é o teu escudo. Por isso, você precisa de fé. Por isso, você precisa crer. Por isso, você ouvir a palavra de Deus para gerar fé no teu coração. Tá? Né, gente? Vamos lá, então? Então, resista, permanecendo firme na fé. Isso. Ele diz, né? Porque, gente,
os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, às vezes a gente... Não é uma coisa aquele só minha. egoísmo, né? Poxa, Como eu sofro. poxa, como eu sou desafortunado. Tudo acontece comigo. Queridos, todo muita mundo gente, passa. queridão. Tem gente que está passando coisa pior com você. Você não precisa de fazer um esforço tão grande para ver que tem gente muito pior do que Eu essa sua lembrei agora situação. de Elias falando para Deus, porque eu sou o único profeta. Ele fala, larga a mão disso, Elias. Eu guardei 8.000 escondidinhos. Para de se achar, não, menino. É demais, é demais. Para de achar que eu sou você que sofre. Não, esse sofrimento tem endereço, e tem o porquê. E é passageiro, gente. Porque nós não somos desse mundo. Passa. Tudo Mas passa. olha só que legal, pastora. Que diz assim, depois de terem sofrido por pouco tempo. Então está dizendo, vai vir, mas é pouco tempo. O sofrimento ele vem, mas é por pouco tempo. Olha lá. Não há sofrimento que dure o tempo todo. Jesus, o que ele vai fazer? Os restaurará. Exatamente. Confirmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Gente, que é isso? Mais afirmação do que isso? Aleluia. Né? Depois de terem sofrido por pouco tempo, né? Até tem uma passagem, pastor, que acho que fala que enquanto você está passando por isso, né? Parece que é eterno, né? Mas assim, é pouco tempo. É pouco tempo. Ele diz que depois disso, ele os restaurará. Vai trazer restauração. Quando a gente restaura uma casa, é você pegar uma casa que está com problemas, né? Está quebrada, está feia, e deixar ela bonita. Agora falar que ele vai restaurar. É ele que vai. Isso. Mas eu estou todo machucado, tudo quebrado. Olha essa luta, essa perseguição me deixou todo deformado. Ele restaura. Porque o sofrimento, gente, produz algo. Eu vou usar uma frase que o nosso professor usou hoje pela manhã. Não sei se ele falou para você, né? Hoje foi mudado o nosso treino. E quando muda o treino, gente, pelo amor de Deus, que terrível que é. Foi aumentada a carga, foi coisa assim. Então, é um sofrimento. É um sofrimento. E daí ele falou assim, né? Eu falei assim, né, professor, está doendo. Daí ele falou assim, sofrimento é vida. Dor é vida. Ele falou assim, quer dizer que tem vida. Se está sofrendo, se está doendo, ele falou assim, é porque tem vida. Você quer viver e não quer sentir dor? Gente, me poupe. E ele fala por pouco tempo, que depois ele vai te restaurar, te confirmar, te fortalecer. Você que está se sentindo fraco, né? Vai vir uma força dele e os parar sobre firmes alicerces. Enquanto você está passando por um sofrimento, né? Parece que você está instável, você não consegue enxergar direito as coisas, mas tá aqui a palavra do Senhor para você hoje. Isso aí, maravilha. Amém, queridos? Guarda no teu coração. E agora encerrando, então, né, o livro. Saudações finais. Saudações finais. Ele diz, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. O que você precisa saber daqui? Com a ajuda de Silvano. Silvano também é o mesmo Silas. Lembra lá Paulo e Silas preso, cantando? É o Silas, tá? Quem considera irmão fiel, tá? Escrevi resumidamente, encorajando, testemunhando que a verdadeira graça de Deus. Mantenha, né, cada um de vocês firmes nessa graça. Aquela que está na Babilônia, aquela quem? A igreja que está na Babilônia. Quem era a Babilônia? Roma era conhecido como Babilônia. Então aquela que está lá em Roma, a igreja que está em também eleita, aquela igreja eleita, né, de crentes que estão lá. Não estamos falando da igreja católica, irmãos, nenhuma igreja específica, nenhuma denominação específica, mas um povo que amava a Deus estava ali. Também, envia saudações, manda um abraço para vocês, para todo mundo, está mandando um abraço, né? E também Marcos, meu filho, esse Marcos aqui, irmãos, é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? E o Evangelho de Marcos, muitos dizem até que é o Evangelho de Pedro, diz que Pedro ia ditando para ele e ele ia escrevendo. Então a gente vê aqui Marcos, né? João Marcos, aqui ele dizendo meu filho, né? Saudam uns aos outros com um beijo de amor, paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. E que essa seja também a nossa despedida, paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. E finalizamos 1 Pedro. Você viu como vai rapidinho, irmãos? Rapidinho, nós vamos